O Léo Lins, né? Eu vi algumas pessoas postando piadas dele nas redes, são extremamente violentas, de mau gosto, e está se discutindo, ele está sendo censurado, não está sendo censurado, ou o humor dele ficou para trás? O que você acha disso, Guilherme? Então, né, essa é uma questão, eu também acompanhei um pouco essa discussão que tá tendo, porque principalmente por causa do Fábio Porchat, né, ontem o Fábio Porchat fez um tweet em defesa do Léo Lins, o que espantou muita gente. Geralmente o Fábio Porchat tem esses posicionamentos mais progressistas e até o Porta dos Fundos defendia aí esse humor que não fosse tão, como dizem, né, o tal, entre aspas, humor negro, que também nem é um termo tão bom, mas é uma questão assim, eu, na minha visão, eu acho um absurdo um humorista fazer uma piada, por exemplo, com escravidão, que é o que foi feito, né? O Léo Lins é um corte que tá viralizando nas redes sociais, que é uma piada que ele fez ali de, enfim, com escravidão, uma piada bem racista. Ele também já fez outras piadas extremamente assim, em relação a Samia Bonfim, por exemplo, a deputada, ele já foi extremamente gordofóbico com ela. Ele tem um passado, assim, completamente contestável e o documentário dele foi tirado do ar, né? Teve uma decisão aí que fez... Eles estão alegando censura justamente porque, não o documentário, né, mas o especial de comédia dele foi tirado do ar. E aí o Fábio Porchat e outros humoristas saíram em defesa dele, defesa da liberdade de expressão e tudo mais. Essa discussão da liberdade de expressão, Léo, ela toda hora ela vem e volta. É uma discussão que os humoristas sempre acabam batendo nesse ponto de não, estamos sendo censurados, qual que é o limite da liberdade de expressão, qual que é o limite do humor. Enfim, eu não sei qual que é a resposta na lei para qual que é o limite do humor, eu não sei o que a Constituição diz em relação a isso, mas na minha opinião, eu acho que é perfeitamente possível você fazer humor, um humor inteligente, um humor bom, de fato, que faça as pessoas rirem, sem precisar recorrer a esse tipo de apelação, porque na minha visão é uma apelação. E é uma apelação absurda, uma apelação que vai pro extremo, é uma apelação de fato ofensiva. Você está ali, por exemplo, tendo alvos, ele já teve alvos, como eu já disse, a própria Samia Bonfim, ou uma apelação que você está apelando para a escravidão. Ele é um homem branco, ainda existem casos, principalmente nos Estados Unidos, de humoristas negros que acabam fazendo piadas com isso, mas aí já é uma outra questão, tem uma complexidade maior. Mas ele é um cara de direita, ele era lá do programa do Danilo Gentili, sempre teve posicionamentos completamente A origem mais dele é o aproximados. Danilo Gentili, então já está Ele era do Danilo Gentili, ele era lá do Danilo Gentili, lá do De Noite, o programa, enfim. Ele sempre teve esses posicionamentos bem mais radicais, assim, completamente antiprogressistas e tudo mais. Então, assim, claro, independentemente do posicionamento dele ou não, mas já diz um pouco sobre quem ele é, né? Na minha visão, eu acho absurdo. Eu não acho que deveria ser permitido um humorista fazer uma piada ultrapassando o limite do racismo. O racismo é crime, então por que uma piada sendo racista óbvio. é permitida, né? Não, e aí é o seguinte, não, você está fazendo um espetáculo teatral, cometendo um crime de racismo. Não é crime porque era piada? Como assim, né? Concordo com você. Guaraci está dizendo, ó, Chico Anísio dizia que não é preciso ofender ninguém para fazer humor. E o Porchat escreveu, não gosta de uma piada, não consuma. Se a piada não incitou ódio e violência, ela é só uma piada. O problema é que a piada racista, ela incita o ódio e a violência. Exatamente isso. A piada que ele fazia, que eu vi o Rodrigo Viana postou nas redes, ele dizia assim, o negro diz que não arruma trabalho, né? Mas no tempo da escravidão ele tinha trabalho e já reclamava. Isso não é piada, isso é uma agressão, né? Então, realmente, eu nunca tinha ouvido falar do Léo Lins na minha vida. E agora já tenho um bom motivo, não só para não consumir as piadas dele, mas também para vê-lo como um fascista mesmo, né? Mas é isso mesmo, Léo. E muito. É uma coisa assim, completamente triste, né? Você vê as pessoas defendendo ele. E é engraçado, porque existe um outro humorista, não sei se você já ouviu falar dele, que é o Thiago Santinelli, que ele tá viralizando bastante ali recentemente. E ele tem um posicionamento mais de esquerda. E, enfim, e ele já foi, recentemente, ele foi muito atacado, inclusive por pessoas grandes, a Carla Zambelli, expôs ele e tudo mais. E não se vê uma defesa dele. Por quê? Porque ele é de esquerda, ele faz as piadas e aí quando atacam ele, políticos atacam ele, a justiça tenta censurar ele, tiram o espetáculo, por exemplo, ele ia se apresentar em uma cidade, aí pelas piadas que ele fazia com bolsonaristas, cancelaram a apresentação dele. Aí você não vê esses humoristas todos se mobilizando. É só quando é uma piada que, como você disse, tem um pezinho ali no fascismo. Ali todos os humoristas, não, meu Deus, é a liberdade de humor. Então assim, tem que ver, né? E o Porchat é um progressista meio de direita, para dizer a verdade. É aquele progressista que Sim. sempre foi anti-Lula, né? O que é, na verdade, na realidade brasileira, é ser um pouco mais à direita, né?
era aquele cara que estava com Ciro Gomes, enfim. O Porchat é estranho.